Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questãozinha, um dos temas mais cobrados aí na prova da SpaceX, que é de forma geral, né, a eletroquímica. Nesse caso, ele vai falar de lei de Faraday, né, uma eletrólise com eletrodos ativos. Então, fica por aqui porque eu vou resolver em detalhes essa questão, não vou direto em gabarito, eu vou te ajudar a compreender o exercício para você entender o que está sendo feito e por que está sendo feito e o que você tem que fazer para acompanhar muito bem essa resolução. Você tem que deixar o seu like aqui embaixo. É o seu like que faz o aprendizado decolar. Brincadeira, o like não faz o aprendizado decolar, o like faz o vídeo decolar e eu também fico motivado a fazer vídeo quando vocês retribuem aí, tem uma consideração, deixa um comentário, considera se inscrever no canal. Mas a resolução com certeza vai te ajudar muito. Fica aqui que tem uma dica maneira para você de resumo, vai te ajudar bastante, porque você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que a gente tem nessa questão aqui, ó? No ano de 2018, os alunos da SpaceX realizaram na aula prática de laboratório de química um estudo sobre revestimento de materiais por meio de eletrólise com eletrodos ativos, visando ao aprendizado de métodos de proteção contra a corrosão. Neste estudo, eles efetuaram, numa cuba eletrolítica, o cobreamento de um prego, utilizando uma solução de sulfato de cobre 2 e um fio de cobre puro como contra-eletrodo. Para isso, utilizaram uma bateria como fonte externa de energia, com uma corrente contínua de intensidade constante de 100 mA, e gastaram um tempo de 2 minutos. Considerando-se não haver interferências no experimento, a massa aproximada de cobre metálico depositado sobre o prego foi de... Então ele me deu as massas molares, deu a constante de Faraday. Galera, antes da gente começar a resolver, né, a dica que eu queria te dar é o que está nesse slide aqui. Ó. Se você for olhar aqui em cima, ó, tem o meu Instagram, @abporto. Lá no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo. Tem resumos, mapas mentais, dicas de estudo, vídeos de experimento, comentado, memes. Afinal, é importante a gente se divertir um pouquinho. E esse aqui é um dos resumos. No caso aqui é de pilha, em que a gente tem o que é processo espontâneo, ΔE, o CRAL, catodoxida, ânodo reduz. Aqui é um exemplo de pilha. Tem vários outros mapas mentais e resumos de vários temas lá. Então considera dar uma conferida no Instagram para você fazer o download desse material. O link está na bio, é gratuito, não tem que fazer nada, é só clicar e baixar esse resumo e esse mapa mental do tema que você quiser, beleza? Era essa dica que eu queria te passar, convidar a ir lá ó, no meu Instagram para você baixar material de qualidade. E aí, voltando à nossa questãozinha, então, olha só, eu vou desenhar ela aqui para você compreender um pouquinho mais. Eu não vou só resolver, porque senão 2 minutos resolve essa questão e eu acabo te dando o gabarito. O gabarito você tem no próprio site, né? Eu quero te explicar o que está rolando. Quando ele fala que tem essa cuba eletrolítica, pessoal, ele está falando o seguinte com você, ó. Eu vou desenhar ela aqui, uma cuba eletrolítica. Vou desenhar ela aqui, desenhar ela bem grande. A gente vai ter aqui dentro, né, ele falou pra gente que é uma solução de sulfato de cobre 2. De um lado, a gente vai ter... Vou até fazer em preto. Apesar da solução de sulfato de cobre ser azul, né? Tudo bem. A gente vai ter um fio de cobre em um dos eletrodos e do outro lado, imerso na solução, ele vai ter pendurado aqui o prego que ele quer fazer a eletrodeposição, né? Que ele quer proteger da corrosão. Para isso, ele vai colocar uma fonte externa e aqui ele não pediu representação nem nada. Eu vou aprofundar um pouquinho e te explicar o tema. A gente precisa de uma fonte externa de energia, um gerador, no caso, né, que é o que ele fala ali, uma fonte externa de energia. O que vai acontecer? Temos aqui vários sulfatos de cobre, que eles são azulzinhos, vou colocar de azul. Cobre 2+. O que vai acontecer, pessoal? Esse gerador ele vai ser colocado, essa fonte externa, dessa maneira. O polo positivo virado para o fio de cobre sólido. Por quê? Para que ele possa arrancar os elétrons. Então, esse lado da direita, o lado que tem a barrinha maior ali do gerador, ele é o polo positivo na eletrólise. Ele vai ser o ânodo,
Por quê? Porque está perdendo elétrons, então ele vai sofrer oxidação. Enquanto isso, do outro lado, recebe elétrons. É o polo negativo, é o seu cátodo ou catodo, e é onde está ocorrendo o quê? Redução. Então, o funcionamento é esse. A fonte externa tira os elétrons e leva os elétrons para onde está o prego. Esses elétrons eles vão entrar em contato com o cobre 2+, que está em solução, que vai passar a cobre zero, sólido. Por isso, um processo de eletrodeposição. E para você compreender e resolver essa questão, a primeira coisa que você tem que saber é a equação química. Por quê? Olha só o que ele te forneceu. Vou anotar os dados aqui em cima. Ó. Ele falou para a gente que foi utilizado uma corrente de 100 miliamperes. Ele falou que foi um tempo de 2 minutos. E ele está te perguntando, né, a massa que você tem de cobre depositado. Aparentemente, tudo muito desconecto. Estou te dando corrente, tempo e estou te pedindo massa. Como é que eu amarro isso tudo? Você precisa entender esse funcionamento. Você precisa entender que esse cobre 2+ da solução vai ganhar elétrons e vai reduzir. Você precisa dessa semi-reação de redução. Por que você precisa dessa semi-reação de redução? O que está acontecendo aqui no seu cátodo, que é onde tem a semi-reação? Deixa eu limpar aqui, que é semi-reação de redução. O que está acontecendo ali? Cobre 2+, aquoso, ele ganha 2 elétrons e ele passa a cobre zero sólido. Por isso, um fenômeno de eletrodeposição. E aí você vai olhar, pô, mas ele está pedindo massa. Eu não tenho massa das coisas que eu estou usando aqui. Eu não tenho como relacionar essas grandezas. E é aí que entra a constante de Faraday. A constante de Faraday ela é a carga de 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Então, o macete para resolver essas questões de eletrodeposição, de lei de Faraday, é você vincular a espécie que você quer, quanto de cobre eu vou produzir com os elétrons. Então, quando você cria essa relação, olha só, você passa a ter 2 mols de elétrons produzindo, né, 1 mol de cobre. A equação está balanceada. Cobre sólido, zero. Só que o exercício ele não te dá mol de elétron. Ele não te dá essa quantidade. Ele te dá corrente e tempo. Quando você usa essas relações, você sabe que corrente é igual a carga que passa sobre um intervalo de tempo. Então, o que você consegue tirar, na verdade, é o produto da corrente vezes o tempo, você tira a carga. Carga é em Coulomb. Então, você consegue escrever a relação de mols de elétron com o cobre, mas usando outras grandezas. Por exemplo, aqui, ao invés de usar mol de elétron, eu vou manter a proporção estequiométrica, óbvio. Só que eu sei que 1 mol de elétrons, eles valem 96.500 coulomb. E eles vão produzir 1 mol de cobre. A pergunta não foi mol de cobre, foi massa. A massa molar do cobre está aqui, 64 gramas de cobre. Então aqui ó, eu precisava de carga e aqui eu preciso de massa. Isso são coisas que você consegue. Coulomb, você tira dessa equação, você acha a carga através daquela conta. Se você identificar, por exemplo, que em 2 minutos, com uma corrente de 100 miliamperes, foi produzido um total de 2 vezes 96.500 coulomb, a massa de cobre é de 64 gramas. Pegou a ideia? Você vai usar a corrente e o tempo para achar quantos coulombs você tem. Partindo dessa relação aqui, que eu chamo ela de teórica ou referencial, só depende da estequiometria da reação, você consegue calcular o que você precisa. Por quê? Você sabendo quantos coulombs, você acha a massa. Então eu vou trocar de slide aqui para a gente dar sequência. Próximo passo que eu quero aqui agora é o seguinte. Eu sei que a minha corrente, eu vou até anotar aqui, ó, o que eu vou fazer. Eu já mostrei para você o porquê, a gente discutiu ali. Eu vou deixar escrito aqui, ó. O primeiro ponto que eu quero é a carga
total. Qual é a carga total que passou nesse tempo ali, né, nessa corrente? A corrente ela é de 100 miliamperes. Isso significa 0,1 ampere. O tempo ele é de 2 minutos. 2 minutos vão corresponder a 120 segundos. Por que isso? Porque ampere é coulomb por segundo. Então, quando você fizer isso aqui, ó, ampere é coulomb, a carga pelo intervalo de tempo. A gente sabe, então, aqui que a carga é de 0,1 ampere por segundo. Deixa eu arrumar aqui que eu embolei. Ampere por segundo, desculpa. Ampere, né, significa coulomb por segundo. Eu quero saber a carga depois que passar 120 segundos. Então, quando você resolver essa continha, você vai achar 12 coulombs. Agora, eu consigo achar a massa de cobre. Por que eu consigo achar a massa de cobre? Olha a minha relação de referência aqui, ó. Eu tenho essa proporção. Eu sei que se passar duas vezes 96.500 coulombs, serão depositados 64 gramas de cobre. Só que você calculou e você viu que não passa essa quantidade toda de coulomb, né? Passa, na verdade, 12 coulombs apenas. Qual a massa que é, né? E ele fala aproximadamente. Quando você resolver isso aqui, você vai achar que 0,004 gramas de cobre. Isso dá, né, 4 miligramas de cobre. Então, aproximadamente, né, aqui já está arredondado pelas contas, 4 miligramas, mas, como ele disse, aproximadamente 3,98 miligramas de cobre que foi depositado. Beleza, galera? Então eu fiz questão de te explicar o funcionamento, não simplesmente chegar, eu poderia ter feito isso aqui de cara e o vídeo teria dado 1 minuto de resolução de questão. Não é isso que eu busco, eu não quero só te dar gabaritos, porque tá aqui pronto. Eu quero te explicar um pouquinho da teoria, sempre fazer um resumo para você aprender melhor aquilo que você está estudando. Beleza, galera? Espero ter te ajudado. Não deixe aqui, né? Não deixa de deixar, ou não esqueça de deixar o seu like, um comentário e considere se inscrever no canal. Obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!